Paulinho Ambulância, vice-presidente, vereador Melão, primeiro secretário Juliano Paes, vereadora Alvina, demais vereadores, público aqui presente, ouvintes, muito boa tarde. Senhor presidente, o meu primeiro assunto, eu gostaria de falar um pouco do bairro Santo Antônio 1, onde eu estive naquele bairro na sexta-feira a pedido de alguns moradores, mais especificamente ali acima da rua Olímpio Domingues Pinto. Eu fui chamado naquele bairro para estar verificando as condições que alguns moradores vivem ali. E eu estive lá durante o dia, porém eu não encontrei as pessoas que me procuraram, então retornei novamente à noite, pouco mais de 20 horas, e eu pude ver realmente a necessidade daqueles moradores que reclamam da rua B, acima da Olímpio Domingues Pinto, e uma outra rua que nem mesmo os moradores souberam falar o nome da rua. Essas duas ruas, elas não têm pavimentação, elas não têm bueiro e muito menos energia elétrica. Então, não tem poste de energia elétrica. Foi até oportuna a minha estadia lá durante a noite, porque eu pude notar que há o risco de um estupro, pois muitas pessoas ali, adolescentes e até adultos, estudam durante a noite e a falta de luz ali naquele local, ela dificulta o acesso dessas pessoas que, por necessidade, têm que se ausentar das suas residências durante a noite. E os moradores, eles relataram que essa situação vem de longo tempo, mas que na campanha passada o prefeito eleito, ele fez um compromisso com os moradores de estar solucionando esse problema. E segundo informações dessas pessoas, no entanto, depois das eleições e depois da vitória dele, como foi consumada nas urnas, ele não retornou mais na rua B e na rua acima da rua B. Ele já esteve lá no bairro, porém, em reunião de moradores de bairro lá, mas exatamente nessas duas ruas ele não voltou. E eu me comprometi com essas pessoas não de solucionar os problemas delas, porque isso não cabe a mim, cabe ao executivo, mas me comprometi de estar correndo atrás e lutando junto com essas pessoas. E hoje eu já estive na CEMIG, em conversa lá nessa instituição, me informaram que é preciso que o executivo envie um ofício para Alfenas, para a CEMIG, para que esse problema simples possa ser resolvido. Então, eu gostaria, senhor presidente, de colocar um requerimento ao executivo, ao senhor prefeito, pedindo para que ele tome providências com relação ao bairro Santo Antônio, que é próximo. Essas duas ruas, elas são próximas a esse terreno que foi muito comentado há alguns meses atrás, onde chegou um projeto nesta casa que solicitava, pedia, fazia a doação de 7 alqueires de terra para a nossa escola agrotécnica. E onde os vereadores de oposição, com muita sabedoria, ao invés de doarmos os 7 alqueires, nós fizemos uma emenda onde doamos 35 mil metros e que, no nosso entender, era suficientemente o bastante para estar implantando, na época, a instituição de educação
como foi falado pelo vereador que antecedeu a tribuna. Mas eu quero deixar bem claro ao público aqui presente e aos ouvintes que nós não votamos contrário a esse projeto, simplesmente fizemos uma emenda, e acredito eu que foi uma emenda acertada, onde ao invés de fazer a doação de 7 alqueires de terra para a escola agrotécnica, nós fizemos a doação de 35 mil metros, o que dá aproximadamente 1,5 alqueire. Para quem tem conhecimento de tamanho de extensão de terra, é uma área muito grande, e que esse mesmo projeto, que não coube em 35 mil metros, segundo informação, ele está indo para Poço Fundo e está sendo implantado em 7.225 mil metros. Então, quer dizer, aqui... 7.500 metros. 7.500, obrigado. Então, aqui em Machado, o projeto ele não caberia em 35 mil metros, em Poço Fundo, não sei como, eles vão conseguir implantar dentro de menos um quarto, entendeu? Então, um quinto, acredito. Então, a gente não entende algumas coisas que acontecem no nosso município. Então, eu gostaria de colocar em deliberação em plenário um requerimento ao senhor prefeito, pedindo informação e sugerindo a ele que coloque a iluminação lá nas ruas, Rua B e a rua acima, a Rua B. Por favor, senhor presidente. Coloco em deliberação o pedido de requerimento do senhor vereador Alves. Aqueles vereadores favoráveis ao pedido de requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. E em conversa com esses moradores, eles nem fazem questão da pavimentação. A necessidade deles realmente a energia elétrica é que se coloque na rua, acima da Rua B, realmente não está legalizado, segundo o morador do local, mas ele falou que se colocar os postes subindo paralelo a esse terreno do João Sobrinho ali, já eles mesmos se encarregam de estar puxando a luz para a rua que não está totalmente legalizada. Mas a Rua B, os moradores já pagam o seu IPTU, pagam os seus impostos em dia, então nada mais justo de que essas pessoas possam usufruir da energia pública, da energia elétrica. Esse foi o meu primeiro assunto, senhor presidente. O segundo assunto, também moradores me procuraram na semana passada e nessa semana, hoje, novamente, me ligaram, os moradores lá do Jardim das Oliveiras, mais precisamente próximo ao lago, o Jardim das Oliveiras 13. Eu estive lá hoje e eles reclamam de um mau cheiro. Não se sabe se vem daquele lago, daquela lagoa, ou se é de algum local da zona rural próximo. Segundo os moradores ali, há um cheiro muito forte e à tarde não se consegue ficar com a janela ou com as portas abertas. Então, eu gostaria de mandar também um requerimento, senhor presidente, para a vigilância sanitária, de preferência do senhor Gabriel, onde, mais 2 minutos para a conclusão, senhor presidente, onde eu estava no local hoje de manhã e liguei no seu celular, já passei o problema, então quero que coloque em deliberação plenário um requerimento pedindo solução para esse mau cheiro lá no Jardim das Oliveiras 3. Inclusive, segundo os moradores, também fizeram reclamação do vereador Melão, segundo a informação. Então, eu gostaria de mandar um requerimento ao Gabriel da Vigilância Sanitária. Coloco em deliberação o pedido de requerimento do senhor vereador Alves. Aquele vereador favorável ao pedido de requerimento permaneça como estão. Aprovado. E eu quero também colocar em deliberação em plenário, pedindo uma documentação na Casa da Família,
Há um pouco mais de um mês atrás, eu estive na Coab, em reunião lá em Belo Horizonte, e através de pedido de moradores lá do Santo Antônio 2, eles me informaram que existem muitas casas abandonadas ali, e existem várias pessoas que têm o interesse de adquirir essas casas e estar pagando a Coab. Então foi feito um levantamento pela Coab no Santo Antônio 2. Na semana passada eu estive lá na Coab novamente e, através do diretor, ele me informou que esse levantamento já tinha sido enviado para a Casa da Família. Então eu gostaria de pedir uma cópia desse levantamento da Coab que foi encaminhado à Casa da Família. Coloco em deliberação o pedido de requerimento do senhor vereador Alves. Aqueles vereadores favoráveis ao pedido de requerimento permaneçam como estão. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde aos presentes.